Olá, eu sou a Sueli Tonarchi. Vamos estar juntos durante 4 aulas do meu curso Velhice e Moda. O corpo pede em passagem? Ele faz parte do projeto do IDEAC, um novo olhar sobre o envelhecimento. A moda, a gerontologia e minha vida. Pode-se sustentar o ponto de vista de que são as roupas que nos usam, e não nós que as usamos. Podemos fazê-las tomar a forma do braço ou do peito, mas elas moldam nosso coração, nosso cérebro, nossa língua, a sua vontade. A primeira coisa que eu resolvi escolher para vocês foi a frase da grande romancista britânica Virginia Woolf, pois eu me identifico muito com essa frase. Ela concebe o que eu penso sobre a moda. É um prazer desenvolver esse curso para vocês. Um prazer e um desafio, pois é a primeira vez que estou gravando um curso online. Saí do interior para estudar em São Paulo. Fiz o curso de Psicologia e Pedagogia. Trabalhei por 10 anos em escolas particulares e estaduais, como educadora. E foi numa época que não existiam os cursos online. O meu contato com as crianças, que eu adorava, era presencial. Desde esse tempo de educadora, eu já era atenta para o que vestir. Então, quando eu ia dar aula, eu já me preocupava com a blusa, com a saia, com o tênis. Era minha preocupação constante com a minha aparência. Meu cabelo, eternamente crespo, era uma preocupação, era uma tristeza e eu ficava maluca com esse cabelo crespo. Com o passar do tempo, eu fui me acostumando com ele, fui me entendendo e a gente foi resolvendo os conflitos. Hoje, eu amo meus cabelos crespos e brancos. Eu era uma professora que não dava muita importância para o conteúdo. É claro que o conteúdo é importante, mas isso não entrava nas minhas aulas. O que eu valorizava era o jeito de aprender com leveza, com alegria e com a criatividade. Na aula de artes fazíamos teatro e quando terminávamos íamos para a sala de aula e fazíamos uma redação coletiva, que era um sucesso total. Eu acreditava e acredito que o melhor jeito para aprender é através das brincadeiras, da criatividade e descobrir os caminhos do saber. É deste modo, com leveza e humor, que eu quero conduzir esse curso, porque acredito que é por esse caminho que vamos aprender. Eu tinha 38 anos quando resolvi ir embora da educação. Foi uma escolha que naquele momento, naquela época, muitas pessoas não compreenderam e não me apoiaram. Mas a sementinha da moda já existia dentro de mim e tinha crescido. Minha mãe, desde a minha infância, ela organizava desfiles de bonecas. Eu tinha 2 irmãs menores que participavam dessas brincadeiras e eram brincadeiras que nós adorávamos e era um sucesso total. Isso se prolongou pela minha adolescência. Meu pai apoiava essas brincadeiras. Ele trazia os nossos vestidos e os das bonecas da cidade de São Paulo. Ele viajava para cá, então ele trazia. E era um sucesso total. Era um grande prazer participar dessas brincadeiras com os meus pais. Olha, eu estou contando tudo isso da minha vida para que vocês me compreendam as minhas escolhas e também que vocês me conheçam um pouco. Aí eu acho que vai ficar uma relação mais intimista, apesar da distância. Eu fico imaginando que muitos e muitas de vocês irão interessar pelo meu curso ou já se interessarão pelo meu curso devido à história de vida de vocês em algum momento ligada com o vestimento, associada com o vestir. Ou como diz Virginia Woolf, moldados ou moldadas pelas roupas. Aí foram 15 anos como vendedora e supervisora de uma loja de moda. Vesti-la, arrumar, produzir essas clientes era uma festa e eu tinha festa cotidianamente. Aos 54 anos eu me dei conta que eu já era velha para trabalhar nessa loja que atendia classes A e B. Sofri e doeu muito.
Como eu tinha um salário muito alto, eu me vi fora do mercado. Reagi. Comprei um curso de envelhecimento no COGEAI da PUC de São Paulo, para entender o que estava acontecendo comigo, em primeiro lugar, e o que acontecia no mercado também, porque não aceitava pessoas velhas. Fiz durante um ano esse curso do COGEAI, da PUC São Paulo. Em seguida, entrei no mestrado em gerontologia social, também na PUC. Parece que fez muito bem esse processo, ir para o COGEAI, ir para o mestrado em gerontologia social, porque em seguida eu fui convidada para trabalhar em uma loja de referência em São Paulo. Hoje, com 69 anos, tenho um título de gerontóloga e também escrevi um livro que fala sobre vestimenta e moda, vestir com o desafio do envelhecimento. E hoje, junto com a minha irmã, eu tenho uma confecção que produz vestidos para os corpos femininos em processo de envelhecimento. Com a minha história, vocês percebem que a moda tem múltiplas manifestações? As manifestações estão presentes aonde? Nas roupinhas das bonecas, no desfile de carnaval, na adolescência, na professora que capricha quando vai trabalhar, nas lojas de alto padrão e padrão popular. E também estão presentes em qualquer faixa de idade. E hoje eu batalho para que a moda para as mulheres mais velhas sejam tão valorizadas como de qualquer outra idade. Comecei citando Virginia Woolf e vou terminar essa parte com uma frase de um livro, O Sentido de um Fim. É um romance do autor Julian Barnes, é o nosso contemporâneo, nascido em 1946. Ele ganhou o prêmio Booker Prize em 2011. Mais tarde há mais incertezas, mais sobreposição, mais retrocesso, mais falsas lembranças. Na juventude, conseguimos nos lembrar de toda a nossa curta vida. Mais tarde, a memória vira uma coisa feita de retalhos e remendos. Envelhecimento. Como nos damos conta que estamos envelhecendo? Nos damos conta porque o envelhecimento está registrado no nosso corpo. Desde o nascimento até a morte, passamos por processo de transformações nos nossos corpos. Porém, elas são menos aceitas na velhice. Aparecem os fios brancos, perde o volume do cabelo, perde o brilho também. As rugas vão surgindo, as articulações começam a doer e a musculatura vai ficando flácida, o que significa que envelhecer é muito triste. Há uma perda de visão, uma perda de audição, problemas dentários, osteoporose, entre outros. Vocês devem ter percebido que este processo ele vai aparecendo gradualmente e não necessariamente é que aparece tudo de uma vez. É através da cultura, modo de pensar, sentir e agir que vamos construindo o nosso envelhecimento. Desde pequeno, vamos aprendendo o que é conviver em grupo. Primeiro com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos avós, com os nossos irmãos, com os amiguinhos da escola. Este processo, ele vai se desenvolvendo o nosso psicológico e o nosso biológico. Na velhice, carregamos conosco um cabedal de experiências que se manifesta no corpo e na memória. Os acontecimentos mais relevantes terão um lugar muito importante nas nossas lembranças. E quando vamos compartilhar essas lembranças, vamos lembrar o local, o horário, o dia, a hora. O processo de envelhecimento é diferente de pessoa para pessoa. É identidade única para cada pessoa que envelhece, pois somos seres com corpos diferentes, pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, únicos e singulares. No processo de envelhecimento, construímos relacionamento com os pais, com os companheiros, com os amigos e com os queridos mestres.
Porém, em algum momento da nossa vida, ela muda. Algumas pessoas morrem, outras se envolvem com outras questões da vida que nós nos afastamos, não tem mais lugar para nós. Outros tomam outros rumos, outras profissões e vamos nos afastando. Às vezes dispomos apenas das linhas cinzentas, outras vezes de duas cores. E também há pessoas que conseguem bordar com todas as cores do arco-íris o seu próprio envelhecimento. O envelhecimento é muito pouco aceito. Hoje estamos tentando sair do invisível. Na nossa sociedade é muito difícil aceitar o envelhecimento. O preconceito é grande. De acordo com Cícero, em seu livro Saber Envelhecer, a vida segue em curso muito preciso e a natureza dota cada idade de qualidades próprias. Por isso, a fraqueza das crianças, o ímpeto dos jovens, a seriedade dos adultos, a maturidade da velhice são coisas naturais e devemos apreciar cada um em seu tempo. Segundo Simone de Beauvoir, a grande pensadora francesa, que cito em meu livro, Vestir com o Desafio do Envelhecimento. A aparência do nosso corpo e do nosso rosto nos fornece uma informação mais segura, como contrasta com a dos nossos 20 anos. Só que essa transformação é gradual, mal nos damos conta dela. Velhice é um estado de espírito. Há velhos de 20 anos como jovens de 80 anos. Melhor do que eu, há um psicanalista francês, Jacques Messy, que desenvolve essa ideia no livro. A pessoa idosa não existe. Dentro de uma abordagem psicanalítica, essa obra lança uma nova perspectiva sobre a velhice. O livro é destinado aos assistentes sociais, enfermeiros, médicos, psicólogos, psicanalistas, mas, além disso, a cada um de nós, pois para o autor, trata-se de reconciliar o homem com a sua idade. As sociedades ocidentais nada querem saber da velhice e da morte. Marginalizam os velhos sob o rótulo asséptico de pessoas idosas. Entretanto, o processo de envelhecimento vem sendo registrado desde o nascimento no nosso inconsciente. Este processo é feito de enriquecimento e perdas. Não vamos esquecer que o nosso inconsciente é atemporal. Dá para imaginar uma senhora que é louca por roupas passando numa vitrine e olha para o vestido e se remete à memória da tua adolescência e tem a coragem de entrar na loja, pedir para a vendedora para provar esse vestido. Essa sou eu. Calma. Entrei, experimentei, não entrou o vestido. Ficou parado aqui. Foi preciso duas vendedoras tirar o vestido, porque ficou encalhado. A velhice é isso. Você imagina que você tem 15 anos. Dentro de mim, até aquele momento, a velhice não existia. Porque, na verdade, para todas nós, é muito difícil aceitar o envelhecimento. Concordam? O envelhecimento é um processo irreversível que se inscreve no tempo. Começa com o nascimento e progride inexoravelmente até a morte. Falamos do processo do envelhecimento. Mas o que é a velhice? Qual é o papel? Qual é o lugar da velhice? Como essa fase da vida deve ser vivida? A velhice é um fato cultural. Cada sociedade define o que é ser velho. No Japão, as crianças são ensinadas a ver os mais velhos como sábios e que merecem ser respeitados. Na Índia, o velho tem um papel fundamental na família e na sociedade. Seus ensinamentos são vozes dos deuses que transmitem sabedoria aos mais jovens. Em algumas partes da África, a cultura dos velhos é escutá-los, ouvir por transmissão oral. A cultura valoriza escutar os velhos, as histórias que os velhos contam para os mais jovens. Em algumas sociedades antigas, a velhice era envolta em uma espécie de aura, vinculada ao sobrenatural, à experiência e à sabedoria.
Nessas sociedades, viver muito era privilégio de poucos. Na Roma antiga, os velhos ocupavam lugares importantes no Senado. Isso gerava conflitos com os jovens. Foi com o cristianismo que a velhice passou a significar recolhimento e inatividade. Com ele, inicia-se uma concepção negativa da velhice. Na história do Ocidente, essa concepção ganhou significados perversos. Nos séculos subsequentes, eles foram exacerbados. Concepções associadas à decrepitude e decadência passaram a imperar. Envelhecer e ficar velho significava isolamento de ruptura dos vínculos sociais e afetivos. Cabia aos velhos aposentar-se do trabalho e da vida, ou seja, recolher-se a um aposento. Entretanto, com o envelhecimento populacional no Brasil muito rápido, os velhos começam a ganhar visibilidade. Agora eu gostaria de fazer uma pequena interrupção nessa minha exposição e pedir que você se concentre na foto do rosto feminino que estou lhe apresentando. Com calma, sem pressa, no seu ritmo, reflita sobre minhas duas questões. O que essa imagem significa para você? Que sentimentos surgem em você quando se concentra nessa imagem? Corpo. O nosso corpo é a nossa primeira casa e desde cedo temos que cuidar dele e cuidar muito bem para esse corpo. Como que a gente cuida desse corpo? Nos primeiros passos são os nossos pais. Dar alimentação na boca quando é pequena, os nossos pais. Atravessar a rua, os nossos pais. Vamos crescendo e aí nós vamos nos libertando de quem nos cuida. Mas os primeiros cuidados vieram dos nossos pais. Quando estamos crescendo, vamos para a adolescência. Na adolescência, o que aparece? Umas transformações que muitos de nós adolescentes que já passamos pela adolescência não aceita. Tem um pouquinho de restrições. Como que são essas transformações? Vamos retomar? Vamos pensar na nossa adolescência? Espinha no rosto, mudança de voz, principalmente para os meninos, comprar o primeiro sutiã, a nossa menstruação, a ejaculação no caso dos meninos. A gordura do corpo, ela vai se distribuindo de uma forma diferente. E nesse momento, nós vamos também ter que lidar com essas mudanças, que fica difícil, porque nós éramos as criancinhas que todo mundo pegava no colo. De repente, tem um meninão, 14, 15 anos, e uma moça. E aí, essas transformações ficam difíceis para a gente lidar. Vocês concordam? Enfim. O que acontece? Passamos a vida aprendendo a lidar com as transformações dos nossos corpos, ressignificando as mudanças que acontecem. Criança, adolescência, adulto e velhice. Vamos para a velhice? Bem, na velhice ocorrem algumas mudanças e precisamos, eu acho que na verdade, como a gente carrega esse corpo desde o nascimento, a gente já conhece esse corpo, então é necessário certos conhecimentos das quais nós já conhecemos para nos proteger melhor do que está acontecendo, alguma dorzinha ou algum mal-estar na velhice. Essas mudanças acontecem, porém nem todos os idosos, vamos agora ficar mais íntimo, nem todos os velhos vão precisar usar o aparelho auditivo, o uso do óculos, o uso da bengala e outras doenças possíveis que vão aparecer nesse momento. O maior órgão do nosso corpo é a pele. Essa pele, ela é coberta, protegida pelas vestimentas. É através dessa pele coberta com vestimenta que nós vamos interagindo com o mundo, interagindo aqueles que estão ao nosso redor e construindo a nossa trajetória. Como que é essa construção? Através de sonhos, projetos, equilíbrio, buscas e eternamente em contato com a nossa pele e com nossas vestimentas. Esse corpo
transmite a forma que nós estamos no mundo, que existimos no mundo para nós e para o outro. Neste momento, para o outro, ele nos permite, o outro, a nos julgar, a nos classificar, a colocar em algumas prateleiras quem somos nós através da nossa aparência, através da nossa vendagem visual. Nunca o meu corpo, o seu corpo foi tão usado pela mídia, pela sociedade de consumo da qual nós fazemos parte. Atenção, no mercado da moda, o corpo é o instrumento mais usado na nossa sociedade de consumo. Como a arte de vestir se dá através do corpo, do meu e do seu que está me assistindo, o que é necessário para ficarmos antenada com a moda? As cores da estação, o tecido, as transformações que ocorrem nos novos modelos dos quais vamos determinar o que vamos ter que usar. Então, preste atenção, o corpo é o visual mais importante para quem lida com moda. E quem lida com moda precisa ser muito séria e muito estudiosa. Como é que é isso? Você deve ser o maestro da orquestra. Não se escravizar pelo que ele determina o que você tem que usar. Você tem a tua identidade, tem a tua história e tem o teu corpo que, desde o teu nascimento, te apresenta. Então, vamos fazer as escolhas das quais você gosta. O corpo em palavras. Há mestres que falam sabiamente sobre o corpo. Acredito que vocês devem conhecer. Vamos ver? Nízia Vilaça é doutora em Antropologia Cultural e Teoria Literária, professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E Fred Góes é doutor em Teoria Literária, professor da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ambos são pesquisadores do CNPq. No seu livro Em Nome do Corpo, Rio de Janeiro, Rocco, 1998, lembram que a sociedade de consumo impõe às pessoas um ideal de modelo do corpo, exigindo investimentos, como frequentar academias e realizar cirurgias plásticas para conseguir a aparência almejada. Na atualidade, importa ter uma boa aparência, afinal, a imagem pessoal é muito valorizada. Roberto Crema, formado em Ciências Sociais, Antropologia e Psicologia, quando escreve o prefácio do livro de Jean-Yves Leloup, O Corpo e Seus Símbolos. O corpo é o nosso texto mais concreto, nossa mensagem mais primordial, a escritura de argila que somos. É também o tempo onde outros corpos mais sutis se abrigam. E ainda quero citar para vocês mais duas autoras. Vamos lá? Eliana Rigoto Lazzarini é psicóloga e psicanalista, com diplomas das universidades de Brasília e da Sorbonne. Seu pós-doutorado, feito na Sorbonne, é de 2016. Terezinha de Camargo Viana é professora e coordenadora dos programas de graduação e pós-graduação na área de psicologia e de psicanálise na Universidade de Brasília. O trecho a seguir está no livro delas, Teoria e Pesquisa. O corpo aparece como objeto de estudo abarcando diversos campos do saber e é visto por vários ângulos. O corpo é o corpo biológico, corpo da anatomia e dos estudos intervencionistas e invasivos da medicina. O corpo social, produto das disciplinas ligadas à sociologia e psicologia social. Um corpo em interação com outros corpos. Um corpo estético e da beleza corporal, que ganha cada vez mais espaço na mídia e no imaginário das pessoas. O corpo antropológico. O corpo objeto de arte e admiração. O corpo histórico e o corpo da psicanálise. Corpo subjetivo, abordado pelo instrumental teórico-analítico da psicanálise. O corpo em imagens.
Na obra do grande artista italiano Leonardo da Vinci, O Homem Vitruviano, localizado na Galleria dell'Accademia em Veneza, Itália, vemos o desenho de duas figuras masculinas sobrepostas, com braços e pernas separadas, dentro de um quadrado e um círculo. Essa obra é baseada em um estudo das proporções de Vitruvio Polio, arquiteto famoso na época. Simboliza beleza pura e clássica, o equilíbrio da harmonia das formas e a perfeição do corpo. O modelo ideal de um corpo determinado pelo raciocínio lógico e milimetrado nas leis e proporções da matemática. Este corpo representado pelo desenho de Leonardo da Vinci é a perfeição. Essa outra imagem, o beijo, é uma escultura do artista francês Auguste Rodin, produzida entre 1882 e 1898. Ele se inspirou nos delírios amorosos vividos por Camille Claudel. Esta obra representa a união, o desejo e a sexualidade de dois corpos jovens, à vontade e a simbiose de uma grande paixão. Bem, agora eu vou deixar uma provocação para vocês. Imaginem essa escultura que vocês acabaram de ver, de dois velhos apaixonados se beijando. Agora estou mostrando para vocês a imagem da tela As Grandes Banhistas, Le Grand Baignoires, considerada o melhor trabalho de Paul Cézanne, um quadro maravilhoso que vocês podem ver no Museu do Louvre, em Paris. Faço mais uma provocação. Como vocês imaginam essa imagem com as personagens usando roupas? Exercícios para fazer em casa. Eu acredito que para aprender algo é necessário desconstruir o que já aprendemos e reconstruir de uma outra forma, porque você vai estar levando essa tua experiência do que já aconteceu com um novo olhar para essa aprendizagem, sem ficar repetindo, porque isso não é aprendizado. O que é aprendizado? O aprendizado requer uma mudança interna para refletir, para pensar e agir de uma nova forma, que requer desafio também. Fiquei pensando e refletindo alguns exercícios para vocês fazerem em casa. Vamos lá? São alguns exercícios que levarão vocês a refletirem sobre envelhecimento, corpo e moda. Espero, ao fazer esses exercícios, vocês encontram a sua subjetividade. Com isso, os farão seres singulares e únicos. As respostas devem ser dadas com leveza, humor, criatividade e entrega. Vocês podem ousar, criar, fazer o que vocês querem. O desejo de vocês nesse momento é o que vai valer. Ao longo de sua vida, houve alguma mudança em seu corpo que você teve dificuldade em aceitar? Para responder, você pode fazer um desenho, escrever uma frase, compor uma redação ou uma poesia, elaborar uma colagem. Segundo exercício: quais partes do seu corpo de que você mais gosta? E quais se sente mais à vontade em exibir? Fazer um desenho, escrever uma frase, compor uma redação ou uma poesia, elaborar uma colagem. Terceiro exercício: cite 3 filmes que chamaram sua atenção porque usam o corpo como tema importante em suas produções. Quarto exercício: recorde 3 músicas cujas letras tenham como tema central o corpo. Busque na internet imagens de bailarinos que exemplificam possibilidades diferentes de usar o corpo. Dança clássica, dança do índio brasileiro, sapateado na Broadway,
dança moderna, carnaval no Brasil. Sugestões de vídeos. Antes de encerrar, vou dar algumas sugestões de vídeos. Não necessariamente que você precisa assistir nessa ordem. Você pode até acrescentar outros vídeos que vai te ajudar a pensar mais sobre envelhecimento, moda e velhice. Envelhecer, música de Arnaldo Antunes. Isadora Duncan, Dancer. Arte do sapateado, Sapateado Flamenco. Alicia Alonso, documentário Espiral. Perfume de Mulher. Este é um filme de longa-metragem. Sugiro que preste atenção à cena da dança de um tango. Adeus! Termino aqui a minha primeira aula, a moda, a gerontologia e a minha vida. Da onde que é? Do curso Velhice, Moda e o Corpo Pede em Passagem. De quem é esse projeto? Do IDEAC, um novo olhar sobre o envelhecimento. A principal mensagem que eu quis passar é que para estudar moda e velhice exige comprometimento, estudos e muitas pesquisas. Espero vocês na segunda aula. Do que eu vou falar? Moda e vestir. Bye, até lá!